Olá, é quarta-feira, 1º de março e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre varizes e ainda vamos acompanhar juntos as notícias da internet, mitos e verdades e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. E as varizes constituem um dos problemas mais antigos do homem, uma patologia hereditária muito frequente e incômoda, que muitas vezes, na ausência de prevenção e tratamento, pode deixar a pessoa inválida, isso nos casos mais graves. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 30% da população mundial tem varizes, sendo 70% mulheres e 30% homens. No Brasil, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas sofram desse mal, isso segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia. Mas como é feito o diagnóstico e tratamento? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Orlando Enedino, ele que é cirurgião vascular e angiologista. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho, Dr. Carlos Eduardo Cunha, cirurgião vascular e angiologista. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo e aprender bem mais sobre este tema, mas antes vamos acompanhar uma reportagem com Joyce Fernanda e com a narração da Jéssica Rebeca. As primeiras varizes de Sara surgiram durante a segunda gravidez. Começou na segunda gestação, 94, e muitas dores, porque eu tive... O filho foi logo, um atrás do outro. Eu nunca tomei anticoncepcional e daí eu engravidei, foi muito recente. Aí as dores, muita dor e das dores veio, depois eles descobriram, fazendo exame e descobriram que era varize. Dados revelam que 7 em cada 10 pessoas têm varizes, sendo mais comum em mulheres. Os sintomas podem incluir sensação de peso nas pernas, inchaço leve, coceira na pele sobre a veia varicosa, entre outros incômodos. As dores, às vezes eu tô sentada, tô assim, fica latejando, furando, muita dor, muita dores. Sara precisou ser socorrida algumas vezes. Em uma delas, por conta da má circulação do sangue, ela desenvolveu trombose. Dia 29 de setembro, eu fui para a UPA, da UPA, chegaram, aí disse, você vai ser transferida. Aí eu fui para Aí eles começaram a dar aquelas insulina. Tome insulina. Aí eu disse, como é que vai dar insulina que não furaram o meu dedo? Mas eu não sabia que era insulina antitrombose, que as minhas pernas estavam roxas, aquilo roxo, preto, e eu não conseguia botar o pé no chão. Foi então que veio a cirurgia nas duas pernas. Às vezes eu peço para o meu esposo uma massagem, alguma coisa, porque eu não sei o que fazer. Eu não vou estar, às vezes, quando muita dor, eu não posso estar auto me medicando, né? Que isso aí não pode. Enquanto isso, Sara segue dando um jeitinho em casa para tentar aliviar as dores intensas. Esse médico aqui, ele é particular. Minha irmã vai a ele, mas particular. Porque o SUS foi um milagre de Deus eu ter conseguido esse médico. Pois bem, será que a Sara está dando sequência no tratamento? Será que ela está fazendo da forma adequada? Ela disse que está dando um jeitinho em casa. Será que essa é a melhor forma de tratar as varizes? A gente vai saber daqui a pouquinho com os nossos convidados que vamos conversar aqui no nosso programa. E olha só, além do desconforto estético, na maioria das vezes é a queixa principal, as varizes elas podem não apresentar sintomas, como nos casos de minúsculas ramificações de coloração ali avermelhada, ou então estarem associadas a sensações de peso, desconforto, isso, dor, ardência também. As varizes elas aparecem principalmente em pessoas que por razões profissionais também permanecem de pé por longos períodos. Mas vamos aprender mais sobre o tema, aprender com quem entende muito sobre este assunto. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, Dr. Orlando. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande poder participar novamente de um tema tão
discutido, tão interessante da gente ter a oportunidade de aprender um pouco mais dia a dia. Doutor Carlos Eduardo Cunha, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês. A gente mostrou o exemplo da Sara, né, no início do programa, exemplificou bem ali, né, as pernas dela com algumas dessas varizes, mas vamos definir para quem está em casa, entender melhor, o que são as varizes? Qualquer perfil de dilatação venosa, em vários segmentos, elas podem ser localizadas, e isso já pode se caracterizar como varizes. Tá? Não necessariamente que sejam sempre nos membros inferiores, nas pernas, mas dilatação e tortuosidade do segmento venoso, é como a gente define, como a etimologia da palavra descreve. Quais os casos, né, que as varizes elas não apresentam sintomas? A gente falou ramificações avermelhadas, pequenas ramificações avermelhadas, só nesses casos que a pessoa não apresenta nenhum sintoma? Como é que a gente entende também essa questão na prática? Foi como você citou, nem todas as varizes são sintomáticas. Uhum. E dessa forma a gente pode então entender que existem varizes de vários graus, várias classificações. Existem pequenos vasinhos que são debaixo da pele, existem varizes tronculares, que são aquelas mais importantes, e existem casos em que essas varizes já se dilatam para toda a rede venosa, inclusive causando úlcera. Então, existe uma gradação, cada uma tem um tratamento específico. E como é que a gente entende por que é mais frequente ali nas mulheres? Existe alguma relação com essa questão hormonal? Como é que a gente entende essa questão na prática? A tendência hormonal é muito importante, né? É um dos fatores que tem uma prerrogativa bem significativa, porque além do fator hormonal influenciar no ciclo gestacional, que também é um outro fator importante, tá? A gente tem a diferença com relação ao dia a dia, a dinâmica do dia a dia, tá? Tônus muscular, então uma série de fatores tem uma influência bem significativa e a gente certamente vai discutir isso no decorrer do programa. Qual é o momento de procurar o especialista para tratar as varizes? Existe um start ali que a pessoa pode acender esse alerta e precisa o quanto antes procurar? É sempre o angiologista que deve ser procurado também? Perfeito, é uma ótima pergunta. Você pode startar de duas formas. Uma, quando você vê, mesmo sem estar sentindo nada, que pode ocorrer até quando criança. E a segunda é quando você tem sintomas. Você pode nem estar vendo as varizes, mas quando você tem aquele sintoma, aquela sensação de peso, cansaço em membros inferiores, aí você deve buscar. E o especialista mais adequado, sem dúvida, é o angiologista ou cirurgião vascular. A Sara descreveu, né, na reportagem a dificuldade dela do acesso ao especialista. Hoje ela paga um médico particular para fazer, dar sequência no tratamento, mas muitas coisas ela falou ali que dá um jeitinho em casa, né? Toma alguns cuidados e dá aquele jeitinho em casa. Isso pode representar um risco, esse jeitinho, e a pessoa está adiando ali a recomendação médica que foi repassada? É muito frequente a gente ver isso em qualquer tipo de doença, não só do ponto de vista vascular, que é o que a gente vai discutir aqui no decorrer do programa, mas em outras áreas da medicina, não só da medicina também, né, em odontologia, em muitas áreas de saúde de uma forma geral. Então, a pessoa tentar se automedicar ou seguir uma orientação de um outro paciente que fez o tratamento com um profissional ou com algum especialista e achar que aquele tratamento que foi feito para aquela outra pessoa que serve também para ele. Então, é muito frequente a gente ter que contornar essa situação e até mesmo, muitas vezes, convencer aquele paciente de que aquele perfil de tratamento não é o mais adequado para o caso dele. Por isso que a avaliação é sempre muito importante e que, de preferência, sempre preze pelas pessoas que estão associadas na sociedade, que fazem parte da Sociedade de Cirurgia Vascular e Angiologia, porque são as pessoas mais habilitadas para tratar desse perfil de problema. Porque vai muito além de desconforto estético, né, doutor? Sim, sem dúvida. É um problema grave de saúde se não for tratado e se não der a importância que deve ser dada ao assunto. Como você falou no início do programa, a quantidade e o acometimento da população é muito grande. Então, obviamente, guardadas as devidas proporções, existem varizes que são apenas estéticas, mas tem varizes que, se não forem tratadas, vão levar a um agravamento da doença e levar, inclusive, até a formação de úlcera. E essas úlceras, sim, essas são, juntamente com aquele edema, aquele inchaço nas pernas, acometem o trabalho, acometem pessoas de pouca idade, entre 30, 40, 50 anos, que estão numa faixa produtiva importante e que impedem essas pessoas de trabalhar adequadamente e que aumentam as filas nos serviços de INSS e tudinho para
porque não conseguem trabalhar, entendeu? O tratamento dela seria fundamental, tanto para diminuir os gastos com a doença, como para trazer essa pessoa de volta ao trabalho. A gente trouxe também no início do programa a informação que quando não existe ali a prevenção nem o tratamento, esse problema pode deixar a pessoa inválida, a varíola pode deixar a pessoa inválida. Isso nos casos mais graves. Inválidas a que ponto, né? Como é que a gente compreende essa invalidez? Na verdade, é uma invalidez que é reversível. É difícil a gente acreditar em um paciente que segue as orientações propriamente ditas dos médicos, dos profissionais de saúde, e que se torna uma pessoa inválida por toda uma vida, para chegar a uma aposentadoria, alguma coisa. É difícil a gente imaginar nesse cenário. Lógico que existem casos e casos, mas a invalidez, ela recai exatamente no que Carlos Eduardo falou com relação a essa retirada daquela pessoa do mercado de trabalho, das atividades laborativas do dia a dia. Então, se você imaginar que uma pessoa tem um inchaço muito significativo, que não consegue passar muito tempo em pé, que tem uma úlcera que drena a secreção ou drena algum tipo de líquido, isso dificulta o convívio dele social, não só do ponto de vista laborativo, né, do ponto de vista de trabalho, quanto do ponto de vista social, onde ele não consegue ter um relacionamento, porque muitas vezes aquilo causa algum odor, alguma sensação desconfortável e que impede que ele permaneça no meio de trabalho ou no meio de convívio com amigos e outras coisas afins. Então, esse é o perfil de incapacidade que o paciente, infelizmente, tem que enfrentar naquele perfil onde ele não foi bem adequadamente cuidado no momento correto. O fator hereditário é bem predominante, né? Nos casos, essa herança herdada, mas pode ser potencializada ali, acelerar esse processo. Se eu fico muito tempo trabalhando de pé, por exemplo, tenho o fator hereditariedade, fora isso, esse fator de ficar muito tempo em pé no trabalho, pode acelerar e potencializar ali o aparecimento das varizes? Exato. É por isso que a doença ela é multifatorial. Então, existem coisas que você não pode modificar, que é a hereditariedade. A gente não costuma falar hereditariedade porque ainda a gente não sabe quais são os genes especificamente responsáveis por isso. Mas tem uma ascendência, tem uma herança familiar nessa hora. Ainda não conseguimos saber exatamente quais são os genes responsáveis. Se são um ou se são vários, provavelmente são vários. Mas existe isso. Os outros fatores, eles podem ser modificáveis e é nesse aí que a gente atua bastante. Então, aquela paciente que faz uso de anticoncepcional, paciente que é obesa, a paciente que tem múltiplas gravidezes, uma em cima da outra, a paciente que trabalha um cabeleireiro, um comerciante, um professor, esses que passam muito tempo em pé, parado, esses aí são os mais propensos a terem a doença. Então, se você já tem aquela carga genética, digamos assim, e esses fatores estão associados, a probabilidade de você desenvolver as varizes é muito maior. O tratamento da gente começa atuando nesses fatores modificáveis. Então, tratando disso daí, a gente deixa apenas a gente consegue ter uma atuação bem importante no tratamento, consegue fazer cessar os sintomas com bastante eficácia. Esses tratamentos, no geral, os resultados são a curto, médio ou a longo prazo? É muito variável de acordo com aquilo que a gente consegue modificar no paciente. Da mesma forma como o Carlos Eduardo está citando, a maior parte dos fatores que incidem, que proporcionam o desenvolvimento das varizes, ele depende muito do perfil de até onde o paciente consegue ir. Nem sempre você consegue modificar, você consegue implantar no dia a dia daquele paciente o perfil de alterações que ele precisa para tratar a doença dele. Então, se o paciente tem a oportunidade de modificar a rotina do dia a dia dele, inserir uma atividade física de uma forma regular, tentar um controle ponderal mais adequado, ajustar uma dieta para que ele tenha um perfil de físico mais ajustado, usar uma meia de compressão se for um caso. Então, são fatores que influenciam na qualidade do tratamento que a gente vai proporcionar ao paciente. O tipo de tempo em relação a médio, curto, longo prazo é muito lábil, depende muito do que o paciente consegue modificar no dia a dia dele. E aí a gente repassa para ele as orientações. Se ele conseguir trazer isso para a realidade da gente, lógico, a curto prazo ele consegue sanar o quadro clínico. Talvez não mude o perfil estético, mas pelo menos a parte clínica em relação à dor, ao desconforto do final do dia, edema, a gente consegue sanar isso com rapidez, desde que ele se propõe a fazer o que a gente está sugerindo. A gente fez o alerta em relação aos perigos da automedicação, mas também tem alguns tratamentos oferecidos por aí afora que são tratamentos que a gente poderia chamar de pseudotratamento.
a população também precisa ficar atenta, né, nessas ofertas. Muita gente prometendo muita coisa e às vezes esses tratamentos eles não funcionam e pode acarretar num problema grave de saúde. Exato, e eu acho que um dos maiores problemas em relação às varizes é a cura. Se você tem uma infecção, por exemplo, você pode tomar um determinado tipo de medicamento e você vai ser curado daquela infecção. Varizes não tem cura. Então é muito comum você chegar num estabelecimento de farmácia, enfim, e procurar um remédio para varizes achando que vai se curar daquele problema. E você vai tomar medicamento para o resto da vida e você nunca vai se curar das varizes, porque varizes não tem cura. A gente faz o tratamento daquelas varizes que estão ali agora, que podem ser de várias formas, no decorrer do programa a gente vai explicar. E ela vai, naquele momento, estar sanado aquele problema. Mas as veias que são normais hoje, amanhã elas vão ser varicosas se a pessoa mantiver todos aqueles fatores de risco que ela tem. Então, se ela tiver várias gravidez, se ela for obesa, se ela trabalhar em pé tudinho, a veia que é normal nela, agora, daqui a 5 anos, ela pode se tornar varicosa. A doença ela não tem cura, ela tem um controle. E isso aí é muito importante porque são oferecidos diversos medicamentos nas farmácias, enfim, em vários locais, para a cura de varizes. Tome essa medicação e você vai curar. Não existe cura, não existe nenhum medicamento. Existem alguns medicamentos que são comprovados que melhoram a sintomatologia, melhoram o edema, não conseguem cicatrizar uma úlcera, mas ajudam na cicatrização, ajudam nos sintomas, mas curar não existe, tá entendendo? É por isso que o tratamento, a conversa com o cirurgião vascular, com o angiologista é fundamental. Existe um outro dado também que é muito importante com relação a essa pergunta, que é exatamente o perfil de tratamento proposto por pessoas que não são habilitadas para tratar. É uma outra coisa que a gente precisa, nós da sociedade temos batido muito forte em relação ao que se faz em clínicas que não estão bem estabelecidas, pessoas que não são médicos e que se acham habilitados a fazer algum tipo de intervenção. Então, tratamento invasivo com aplicação de medicação nas varizes sem ter habilidade adequada para isso. Então, tudo isso a gente precisa contornar. E para a gente tirar esse paciente desse ambiente onde ele é acostumado, onde ele acha que está sendo bem tratado, realmente isso também traz muita dificuldade para a gente. É uma das coisas que a gente da sociedade tenta modificar bastante, com muita ênfase, para que o paciente tenha o melhor perfil de tratamento possível. Esse paciente ele pode ser tratado em uma clínica de estética? Depende. Como a gente falou anteriormente, as varizes existem em vários graus de apresentação. Podem ser aqueles vasinhos pequenininhos, vermelhinhos, roxinhos, podem ser veiazinhas que são puladas na perna, podem ser aquelas veias tortuosas, desde lá de cima até lá embaixo, pode ser no final aquela presença da úlcera. Vários desses são graduações. As estéticas geralmente não acometem aqueles vasinhos maiores, de maior grau, aqueles mais levantados. Geralmente são aquelas que não têm sintomatologia, mas apesar de serem dessa forma, não são simples os tratamentos, entendeu? E as complicações também podem ser muito importantes, porque quando você faz um tratamento estético, você pressupõe que o resultado final seja melhor do que estava antes. E se você fizer um tratamento inadequado e ficar pior, o tratamento foi muito pior. Ou seja, você nem tratou as varizes, você ainda causou um dano maior. É o que o Orlando falou aqui anteriormente. Existem vários vídeos na internet mostrando a injeção de substâncias dentro das veias e coisa tudinho. O que eles não mostram é uma foto ou um vídeo dessa paciente depois de uma semana, depois de um mês, depois de 2 meses. Isso ninguém mostra. Fazer aquela aplicação e jogar aquele líquido é a coisa mais simples dentro da nossa prática. O que é custoso, o que é caro e o que é mais importante é que tipo de líquido vai ser esse, que tipo de vaso eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso, em que quantidade. Esses são os pressupostos mais importantes. E é por isso que a gente dentro da sociedade afirma que a realização desses procedimentos tem que ser feito por um profissional adequado, um profissional habilitado dentro da sociedade. Por quê? Porque o que se faz antes, que é indicar, é o que é mais importante para o resultado final. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre varizes. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson. Para você um ótimo dia e para vocês que nos acompanham, hoje eu trouxe uma informação do site do Dr. Drauzio Varela sobre varizes. E de acordo com informações do site, as varizes são mais comuns em pessoas que precisam ficar em pé por muitas horas durante o dia. E nas mulheres, os sintomas costumam piorar durante a menstruação e na gravidez. E para quem sofre com fortes dores e inchaço por conta das varizes, os médicos orientam evitar ficar de pé, parado na mesma posição por muito tempo. Fazer caminhadas e lembrar sempre de usar as meias elásticas são recomendáveis. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Com você, Valdson. Pois bem, muito obrigado, Tânia Silva, por essas informações. E por falar em internet, muita gente usa aí a internet como fonte de pesquisa quando tem dúvida a respeito de um determinado assunto. E quando o assunto são as varizes, a gente acessa lá e encontra alguns mitos, principalmente nas redes sociais. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas a respeito deste tema, vamos esclarecer a partir de agora o que é mito e o que é verdade sobre as varizes. Vamos acompanhar aqui no nosso telão a primeira informação e queremos saber dos nossos convidados se é mito ou se é verdade. Olha só o que diz a primeira tela. As brasileiras têm se preocupado cada vez mais com as varizes? Mito ou verdade? Verdade. Na verdade, as pessoas têm uma tendência muito grande, principalmente a parte estética hoje em dia. Então, o Brasil é o principal país em termos de intervenções plásticas. E para as varizes isso também tem sido uma realidade. Então a preocupação com a parte estética, com o corpo, com a exposição, ela tem sido muito visualizada em todos os segmentos. Não é só no segmento de classe social A ou B. Tá? Nas classes sociais com poder aquisitivo um pouco menor, também se mostra como uma verdade bem absoluta. Então a gente realmente tem sido bastante procurado. Tá? A gente preza sempre para que os profissionais que tratem desse perfil de alteração sejam aqueles profissionais habilitados, como a gente vai bater muito nisso durante todo o programa, para que o resultado seja realmente aquele mais próximo do ideal. Nem sempre a gente consegue, nem nós conseguimos atingir o melhor resultado. Tá? Intervenções que podem trazer problemas acontecem inclusive nas nossas mãos, mas a gente tenta sempre corrigir dentro da possibilidade e lógico que o profissional ele está mais habilitado a tratar também as complicações. Então, por isso que a gente preza sempre para que os cirurgiões vasculares ou as pessoas que estão vinculadas à sociedade sejam aquelas que se responsabilizem por tratar esse perfil de alteração. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela para descobrir se é mito ou verdade que o salto alto ali ele provoca as varizes? Mito ou verdade? Eu diria que é um mito em parte. O salto alto, ele não deixa que a bomba da panturrilha, que o músculo da panturrilha trabalhe adequadamente. O pé é como uma esponja e a panturrilha é como se fosse uma bomba que leva o sangue de volta para o coração. Então, se a pessoa anda com um salto alto, acontecem duas coisas. Primeiro, ela não faz a pisada adequada, e isso dificulta um pouquinho o retorno venoso. E segundo, um salto alto, ele exige um pouquinho mais de dificuldade para você se equilibrar durante as passadas. Uma passada, duas, é um pequeno esforço que você faz. Um dia inteiro são várias passadas, no final do dia você vai estar com a perna cansada. Não necessariamente por causa das varizes, mas por fadiga muscular, evidentemente. Então, ele não faz com que a panturrilha trabalhe adequadamente para o retorno venoso, mas isso não posso dizer que é uma causa de varizes, não é que causa varizes. Quem tem varizes, obviamente o retorno venoso vai ser prejudicado. Quem não tem varizes, não vai ser um salto alto que vai provocar a varize. Teria mais ou menos assim um tempo estimado de se utilizar o salto alto, as mulheres que não abrem mão ali do salto? Um indicado de 1 a 2 horas por dia, existe isso? Eu não conheço uma evidência científica para isso, mas existem vários pacientes que são tratados pela ortopedia com o encurtamento, por exemplo, do tendão
da panturrilha, o tendão no calcâneo. Isso faz com que essas pacientes deambulem inadequadamente e tenham muitas dores em membros inferiores, entendeu? Então, se você for a um ortopedista e perguntar para ele com certeza vai dizer que existe um alto índice nas pacientes que usam durante muito tempo. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, vamos descobrir se é mito ou verdade que só idosos ou pessoas mais velhas têm varizes. Mito ou verdade? Mito. A gente já apresentou aqui, na verdade, a doença varicosa ela pode se desenvolver em qualquer idade do paciente. O paciente ele não precisa necessariamente ser idoso para poder desenvolver varizes. Tá? A herança familiar é um fato. O tempo de desenvolvimento da doença ele está muito atrelado com aqueles fatores modificáveis com os quais Carlos Eduardo já comentou. Tá? Então, o paciente que é sedentário, que é obeso, que tem uma atividade de trabalho que exige que ele fique em pé muito tempo, muitas horas. O paciente que nunca se tratou, que não usa meio de compressão, não toma medicação, esse paciente certamente mais jovem, ele vai desenvolver um perfil de doença talvez um pouco mais grave, um pouco mais complexo. Por outro lado, o paciente do mesmo perfil, tem a mesma herança, é parente daquele paciente que eu falei anteriormente, mas é uma pessoa que faz atividade física, que não tem nenhum sobrepeso, que é um paciente que tem uma atividade dinâmica, tá? O desenvolvimento da doença desse paciente vai ser muito mais brando e esse pode desenvolver varizes, mas certamente será numa idade bem mais avançada. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, descobrir se é mito ou verdade que a depilação causa varizes. Mito ou verdade? Mito. Os vasos, eles reagem muito à temperatura. Então, se você coloca um líquido quente na pele, aquele vaso ele vai dilatar. Se você coloca um líquido frio, aquele vaso ele vai fechar. Então, a depilação, na maioria das vezes, é utilizada através de cera quente. Então, a cera quente provoca uma vasodilatação nos vasos. Então, pequenos vasos podem ficar maiores e parecer ser varizes. Outra coisa também é que quando você, em determinados casos, quando a mulher está com aqueles pelinhos, elas escondem os vasinhos, porque os pelinhos estão lá, então elas ficam mais ou menos camufladas. Depois que tira aqueles pelinhos e fica tudo lisinho, aí elas veem as varizes. Aí é a segunda causa, elas acham que a depilação é que causa as varizes. Mas essa vasodilatação e aquela retirada dos pelos é que provavelmente faz parecer que causa varizes, mas não tem nenhuma relação. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade que os vasinhos eles podem virar varizes? Mito ou verdade? Na verdade, existe uma gradação em termos de tamanho das veias, né? As veias varicosas, ou as veias doentes, ou as varizes, tá? Elas podem começar como vasinhos pequenininhos, que são aquelas veias mais vermelhas, mais azuladas, que são bem superficiais e que tem um calibre, tem um tamanho pequeno, tá? Essas elas podem desenvolver, elas vão desenvolver desde que o paciente não as trate, tá? Lógico que o desenvolvimento desse perfil de alteração é muito lento, muito insidioso, então leva muitos anos para que esse vasinho pequenininho, que ele se torne uma veia maior, mais dilatada. Entretanto, o perfil de varizes, como a gente pode chamar, começa desde vasos pequenos e vai até veias grossas, veias calibrosas. Só que o desenvolvimento de veias superficiais normalmente é sempre desse tipo de vasinho pequenininho. Tá? Quanto mais profunda a área da pele acometida pela variz, mais calibroso tende a ser o vaso. Então, aquelas veias mais grossas, mais dilatadas, elas normalmente são veias mais profundas que esses vasinhos superficiais. Mas a tendência natural de toda a veia doente é ela continuar crescendo, continuar dilatando. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, mito ou verdade? Musculação em excesso provoca varizes. Mito ou verdade? Verdade em parte. Se a pessoa não tem tendência a ter varizes, se ela não tem aqueles fatores de risco, ela não vai desenvolver varizes por causa da musculação. O que ela vai desenvolver são veias de grosso calibre. Então, a gente sabe que as veias são os vasos que trazem o sangue de volta para o coração. Então, se você tem um músculo de um tamanho determinado, esse músculo precisa de um tamanho, uma quantidade X de sangue para ele, e aquele sangue retorna em quantidade X, ele precisa de um vaso de determinado tamanho. Se você começa a fazer musculação e você dobra o tamanho desse músculo, vai precisar
chegar mais sangue para esse músculo, obviamente vai precisar retornar mais sangue desse músculo e não vai ser aquele vasinho pequenininho que vai trazer esse sangue a mais. Então você vê que naqueles halterofilistas, aquelas pessoas que são bem musculosas, você percebe aquelas veias grossas nos braços, tudinho, aquilo não são varizes, são simplesmente veias que aumentaram de tamanho porque a quantidade de sangue que retornou passou a ser maior. Mas o paciente que já tem tendência a ter varizes, o paciente que já tem uma insuficiência em determinados vasos dos membros inferiores, determinados exercícios vão provocar aumento sim dessas varizes. Ok, ótima explicação. Vamos conferir agora a próxima tela. Mito ou verdade? A gravidez provoca varizes. Mito ou verdade? Verdade. É importante que a gente tenha em mente que a drenagem do sangue ele tem que passar por todos os vasos do corpo. Tá? Então, na verdade, o mesmo sangue que sai do dedo do pé da paciente, da gestante, ele vai passar pela perna, pelo joelho, pela coxa, pela região inguinal, pela barriga, para poder retornar ao tórax e daí ao coração. Então, se existe uma gravidez em andamento, tá? O bebê que está se desenvolvendo no útero, ele tende a comprimir os vasos por onde vai passar o sangue que vem das pernas. Então, na verdade, é uma alteração mecânica, funcional. Você não tem o desenvolvimento de varizes porque ela é gestante, mas existe um impedimento mecânico do sangue que sai das pernas e que vai voltar ao coração, tá? Por haver uma compressão abdominal. Se essa compressão abdominal ela fosse persistente por mais do que um período de gestação, logicamente que seriam mais duráveis as varizes. É tanto que muitas gestantes, depois que elas dão à luz, tá? Existe uma grande regressão do perfil de doença varicosa das pernas. Então, nem sempre a gente indica algum tipo de tratamento para a gestante, porque a gente não sabe como ela vai estar depois dela dar à luz. Muitas pessoas que precisariam operar varizes enquanto estavam gestantes, depois que elas dão à luz, o perfil de doença muda, porque aquela compressão deixa de existir, e aí as veias, muitas delas, voltam a um perfil, a um calibre normal. Então, tem que se aguardar o fim da gestação, a paciente sair do perfil onde a criança depende muito mais dela, para que a gente defina o tipo de tratamento que aquela gestante vai precisar. Ok, dúvida esclarecida. Vamos agora à próxima tela. Vamos descobrir se é mito ou verdade. Entra naquela linha também da musculação, mas agora exercícios aeróbicos, eles ajudam a evitar as varizes? Agora falando da prevenção, será que os exercícios aeróbicos eles ajudam a evitar? Sim, eu considero então que os exercícios aeróbicos, no que está se referindo aqui, sejam exercícios que melhorariam a performance cardiorrespiratória, a performance cardíaca, a performance respiratória e diminuiria o peso desse paciente. Eu acho que quando ele fala de exercício aeróbico, deve se relacionar à perda de peso. E sim, se esse exercício aeróbico for relacionado à perda de peso e ao condicionamento de determinados músculos, verdade, ajuda a evitar as varizes. Ok, vamos ver agora a próxima informação para descobrir se é mito ou é verdade que o anticoncepcional ele piora as varizes? Mito ou verdade? Existe uma grande relação hormonal entre o surgimento de varizes e, principalmente, talvez o principal ponto não seja só vinculado com o surgimento de varizes, mas e sim com o desenvolvimento de sintomas com os quais as varizes influenciam. Então, existe uma grande alteração na retenção hídrica e na liberação de líquidos pelo uso crônico de hormônios ginecológicos. E, realmente, a gente nota que as pacientes que têm um uso crônico, um uso contínuo, um uso há muito tempo de anticoncepcionais, de hormônios ginecológicos, que elas têm uma tendência maior a desenvolver varizes. Entretanto, a gente não tem uma determinação científica a respeito disso. Existem alterações que são vinculadas com a parte de coagulação, existe uma perspectiva maior de trombose, existe uma série de fatores que os hormônios ginecológicos eles influenciam e que a via final é através da formação de varizes. Mas não necessariamente que a gente vincule, que a gente atrele o uso do anticoncepcional ao desenvolvimento de varizes, mas por uma via indireta do que por uma via direta nas veias superficiais. Ok, próxima informação, vamos ver se é mito ou se é verdade que pular corda ou fazer exercícios de impacto, né? Eles provocam as varizes? Mito ou verdade?
não é que eles causem varizes. Naqueles pacientes que têm uma insuficiência, que tem já um grau razoável de variz, que tem uma insuficiência, por exemplo, na safena, ou que já tem algumas tronculares, algumas tributáriazinhas dilatadas, exercícios de alto impacto pioram. Por uma questão simples de física. O sangue ele deve ser drenado no sentido antigravitacional, ou seja, ele vem de baixo para cima. E a musculatura ajuda isso. Toda vez que ele faz um exercício de alto impacto, no caso, pular corda, vôlei, basquete, tudo isso faz com que o paciente pule e aquela coluna de sangue sempre descendo, descendo. Então ela faz um efeito contrário ao que a veia deveria fazer, que é trazer de volta o sangue para o coração. E isso sim pode propiciar uma piora das varizes. Não é que cause varizes. Então, não é mito nem verdade. Em termo, se a pessoa já tem varizes, já tem aquela tendência, ela provavelmente irá desenvolver varizes sim. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade que existem cremes que eliminam as varizes? Mito ou verdade? Mito. A gente não tem nenhum perfil de tratamento medicamentoso, seja através de comprimidos, seja através de tratamento tópico com cremes, que façam com que as varizes desapareçam. Todo tratamento para eliminar as varizes, ele é feito através ou de cirurgia, ou através de um procedimento que a gente chama de escleroterapia, que são as aplicações. Tá? Seja através de remédios, seja através da injeção de remédios, seja através do uso de laser, espuma. Então, do ponto de vista tático, a gente tem um monte de alternativas que pode lançar a mão. Mas nenhum remédio comprimido, nenhum tipo de creme, ele tira varizes. Só através dos tratamentos, ou com aplicação ou com cirurgia. Ok, próxima informação, mito ou verdade? Cruzar as pernas causa varizes? Mito ou verdade? Esse é interessante. É interessante. Eu diria que mito também. Uma pessoa não consegue passar mais de 10 minutos, 15 minutos com as pernas cruzadas. Então, o retorno venoso ele fica prejudicado. Para quem já tem variz, para quem já tem uma insuficiência, a pessoa vai sentir as pernas mais inchadas porque está cruzada. Você tem que entender que quando você cruza a perna, quando você está sentado, por exemplo, você faz várias dobras no caminho que o sangue vai retornar. Isso dificulta um pouco as varizes. A melhor forma é caminhar, quando a musculatura está ajudando. A pior forma é em pé parado, quando você não está com a bomba trabalhando para retornar e quando você está parado, ou seja, a força antigravitacional está ali atuando para que o sangue não suba adequadamente. E sentado com as pernas cruzadas também é uma forma de dificultar o retorno venoso. Não é que vai causar varizes, mas é um dos fatores também que pioram o retorno venoso e, consequentemente, a sintomatologia. Ok, próxima informação, vamos ver, mito ou verdade? As varizes são um problema genético. Falamos no começo do programa, você que ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Hoje o nosso tema são as varizes. Você que tem alguma dúvida, acompanhe aqui o nosso programa. Estamos no quadro Mitos e Verdades e essa tela traz a seguinte informação. As varizes são um problema genético. Mito ou verdade? A gente acredita que verdade, apesar da gente não ter nenhum trabalho que tenha conseguido demonstrar quais são os genes que participam, que são os influenciados na formação das varizes. Mas a carga hereditária, na nossa dinâmica do dia a dia, ela é muito vista. Então, a avó tem varizes, a filha tem varizes, a neta tem varizes e assim sucessivamente. Então, a influência da parte genética ela é muito significativa e a gente acha que essa afirmativa ela é verdadeira. Entretanto, a gente ainda não tem como determinar qual gene que realmente proporciona a formação das varizes e nem saber como ele influencia no desenvolvimento. Sabe-se que existem muitos fatores que são modificáveis e que eles é que vão fazer com que haja um perfil de doença mais complexa, mais grave, ou um perfil mais brando, mais ameno para o decorrer da vida do paciente. Mas aí a afirmativa a gente acredita que seja verdadeira. Ok, vamos dar sequência aqui a mais uma tela, mais uma informação. A alimentação ela influencia na formação de varizes? Mito ou verdade? Eu diria que verdade em parte. Existem algumas substâncias que provocam vasodilatação.
Não sei se você já percebeu, diversas pessoas que têm varizes também têm problemas de hemorroida. Às vezes são as mesmas, entendeu? Então, a dilatação com determinadas substâncias é causada. Existem determinadas substâncias que provocam a dilatação dos vasos, que podem aumentar os vasos e isso piorar os sintomas dos vasos. Não é que a substância, a alimentação cause diretamente, mas ela faz piorar alguns sintomas ou faz favorecer alguns fatores que prejudicam ou que aumentem a presença das varizes. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia, muitas dicas e orientações a respeito das varizes. Fica aí ligadinho no assunto do dia que a gente volta daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre as varizes. No bloco anterior a gente estava trazendo aqui algumas informações, mitos e verdades a respeito deste tema. Vamos dar sequência e mostrar mais curiosidades para saber dos nossos convidados se trata de um mito ou de uma verdade. Vamos conferir aqui no nosso telão a próxima informação. As mulheres elas têm mais chances de desenvolver varizes do que os homens. Mito ou verdade? É verdade. As pacientes elas têm uma tendência, além da face hormonal, tá? Elas também têm o perfil gestacional, né? Que a gente já conversou a respeito disso e a gente já definiu que a parte fisiológica da gestação ela tem uma influência muito significativa do ponto de vista de desenvolvimento de varizes. Tá? Então, além da carga genética, além da parte hormonal, tem a própria história natural das mulheres que passam normalmente por uma vida gestacional e aí desenvolvem com mais facilidade a doença. Além de todo um outro trâmite muscular, da dificuldade com relação a desenvolvimento de atividades físicas e coisas afins. Essa é a verdade. Ok, próxima informação, mito ou verdade? Olha só o que diz essa próxima tela. As varizes, elas podem levar a trombose? Mito ou verdade? Verdade. A presença das varizes é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da trombose. Não são todos os tipos. A gente já falou aqui que existem uma graduação de tipos de veias. Não são todas aquelas varizes, não são todos aqueles tipos de veias que desenvolvem a trombose. Mas determinados graus de varizes têm incidência maior de trombose. O que seria a trombose, para a gente compreender melhor? A trombose é uma coagulação do sangue dentro do vaso. O sangue é fluido, ele passa por dentro do vaso, passa por válvulas e a trombose significaria o sangue coagulando dentro daquele vaso, causando a inflamação daquele vaso. Ok, próxima informação, vamos ver aqui se é mito ou verdade, que a cirurgia de varizes ela é arriscada? Mito ou verdade? Bom, todo procedimento médico, independente de qual seja ele tem seus riscos, tá? As pacientes que procuram consultório, elas sempre perguntam, mas é uma cirurgia sem risco? Nunca é sem risco. Todo procedimento médico hoje, ele tem riscos e isso precisa ser muito bem explicado para a paciente. É uma obrigação do médico e é um direito do paciente saber todo tipo de complicação ao qual ele está com risco de se submeter. Infecção, trombose. A parte estética pode ter algum tipo de alteração, ou seja, pode ter formação de mancha, cicatrizes de uma forma em geral, pode não ficar da forma como a gente programou que ela se dispusesse, mas não existe nenhum procedimento médico que não tenha riscos. Inclusive, as aplicações elas também têm incidência de complicação. Por isso que o perfil de tratamento para varizes ele tem que ser feito por alguém que saiba fazer o procedimento, mas que principalmente sejam pessoas que saibam tratar as complicações. E as pessoas por isso mais indicadas são realmente aquelas que fazem parte da Sociedade Médica de Cirurgia Vascular. A gente falou no decorrer do programa a respeito das meias de compressão, né? São recursos que são eficazes se utilizados de forma adequada. A gente também tem algumas perguntas aqui em relação a mitos e verdades a respeito das meias de compressão. Qualquer tipo de meia ela ajuda ali nos problemas de circulação, por exemplo? É qualquer tipo ou tem um tipo específico? Não é qualquer tipo.
Isso é muito importante porque o paciente ele não pode chegar em determinado local e dizer, eu quero uma meia elástica para varizes. Primeiro que cada paciente tem uma estatura, tem um peso e a meia é adequada para cada um. Então, quando você receita uma meia bem indicada para um paciente, ele vai chegar na loja e a loja vai fazer medições na perna para que uma paciente de 1,5 m tenha um tipo de meia e aquela paciente de 2 metros de altura tenha outro tipo de meia. Fora isso, você pode ter locais onde a meia pode alcançar. Então, ela pode ser 3/4, que pega até abaixo do joelho, ela pode ser 7/8, que vai até mais ou menos o meio da coxa, ou ela pode ser tipo meia calça ou até mesmo gestante, quando cobre a barriga. Raramente a gente utiliza essa, mas existem essas. E fora isso, ainda tem a graduação de compressão. Ela pode ser de suave compressão, de média compressão e de alta compressão. E ainda tem as meias também utilizadas para membros superiores também. Existe também a diferença ali da meia de compressão para homens e para mulheres? Mito ou verdade? Na verdade, o tipo de meia ele não muda, tá? Eventualmente, o tecido que a meia é confeccionado pode ter diferença. Aí vai da parte estética também, né? Se quer comprar uma meia preta, uma meia branca, uma meia cor da pele. Mas assim, o tipo de compressão é a mesma, é 20/30, ou 30/40, ou 15/18. O tipo de meia em si é o mesmo. O tipo de estrutura que vai ser escolhido pelo paciente, aí fica em cargo dele. A marca, aonde comprar e o tipo de meia que ele vai utilizar em termos de tecido, né, em termos de confecção. A receita médica, ela define o tipo de compressão e a altura até onde a meia vai. Mas a gente deixa o paciente à vontade para optar pela marca e pelos outros fatores que estão associados a isso. O doutor falou agora um pouco em relação às meias que são utilizadas pelas gestantes. É recomendável a utilização dessas meias de compressão durante a gestação, doutor? É uma forma de prevenir? Sim, as gestantes elas cursam com um estado de hipervolemia. Elas geralmente têm muito líquido circulante por causa de características fisiológicas da gestação. E geralmente muitas delas já têm algumas varizes. Então, a utilização da meia elástica nessas pacientes faz melhorar muito a sintomatologia e aquele inchaço, aquele edema dos membros inferiores. Eu assumo que é muito complicado utilizar aquela meia elástica que vai até a barriga. Ela é muito ruim porque ela é desconfortável quando a paciente está gestante, ela vai muitas vezes ao banheiro, porque ela urina com muita frequência, e você tirar e colocar aquela meia várias vezes para ir ao banheiro é muito desconfortável, então ela não é muito prática, mas a meia ela é muito importante para aquele edema que é característico da gestação. A gente está no verão, mas a pergunta diz respeito ao inverno. Nesse período mais frio do ano, a incidência de varizes aumenta? Não há nenhum relato científico que descreva a influência de temperatura com relação ao surgimento de varizes. Como o Carlos falou, na verdade a gente realmente tem o paciente que vive exposto a sol, ele tem uma tendência a fazer uma dilatação venosa maior. Não necessariamente que isso caracterize varizes, tá? Mas necessariamente que ele tenha uma dilatação venosa mais evidente, mais visualizada. Entretanto, isso não quer dizer que ele desenvolveu varizes, isso quer dizer que ele está com uma reação fisiológica a uma condição ao qual ele está se submetendo. Mas não existe influência nenhuma do ponto de vista vascular em relação à temperatura do meio externo e do meio interno. Ok, e a última dúvida em relação ainda à meia de compressão é em relação às propriedades da meia. Quando a gente passa a lavar, né, com certa frequência, essas propriedades da meia de compressão, elas desaparecem? Mito ou verdade? Você tem que levar em consideração que existem meias de vários tipos na sua confecção. Existem meias apenas de algodão, existem meias com uma porcentagem maior de elastano, enfim, essa graduação, tem meia de microfibra, essa graduação muda muito. Obviamente que a reação de um algodão à lavagem frequente é diferente de um elastano à lavagem frequente. Mas nas especificações da meia, ela tem lá um período em que ela deve ser trocada. E sim, ela vai com o tempo perdendo aquela compressão adequada. Então, ela tem periodicamente que ser modificada. Obviamente que as meias, em relação à sua constituição, podem mudar. Por exemplo, uma meia com algodão, basicamente de algodão, ela pode durar um pouquinho mais que uma meia de elastano. Isso dentro das especificações técnicas está escrito na caixinha da meia. Como o Orlando bem falou, o que a gente faz é indicar
aonde vai ser a meia, se ela vai ser 3/4, 7/8, enfim, e em que compressão, se ela é de suave, se ela é média ou se ela é alta compressão. A gente passa isso para o paciente e ele tem uma gama de marcas, de tipos, de cores para ele escolher. As mulheres vão querer umas que são mais transparentes, que não atrapalhem, dependendo da roupa que usam. Os homens vão querer uma geralmente preta, marrom, porque ele pode usar durante o trabalho, mas isso fica a cargo do paciente. E dentro das suas especificações ele vai saber qual é a periodicidade que tem para fazer a mudança. Usar 2 meias, 2 pares de meia, uma sobre a outra, vai melhorar o efeito também? Ou não tem essa relação? Sendo meia elástica, eu não aconselho que o faça, porque você estaria dobrando aquele perfil de compressão para aquela área. Se a gente prescrever uma meia, digamos que seja de 20 a 30, e você puser mais uma sobre aquela que já está em uso, você está simplesmente duplicando o perfil de compressão que está sendo imposto àquela região. Com relação à meia convencional, a meia soquete ou meias convencionais, não tem nenhum benefício descrito com relação ao uso de 2 meias para aquela região. Simplesmente você vai ter mais calor, né, na região da gente. Isso vai trazer um desconforto muito grande para o dia a dia. E os efeitos ali da meia de compressão? É um efeito a curto prazo, depois que você tira essa meia? Mais ou menos daqui a 1 hora, por exemplo, você já volta a sentir também o desconforto ou dá um prazo maior de alívio, né? Então, a meia ela é utilizada basicamente para evitar determinada progressão das varizes, ela dificulta um pouquinho por cessar alguns sintomas, mas principalmente para melhorar aqueles sintomas imediatamente. Como os pacientes usam no começo do dia, passam o dia todo, só tiram no final do dia, e no final do dia, quando eles tiram, eles não vão mais ter aquele regime de hipertensão que eles tinham durante o dia. Por exemplo, se é um cabeleireiro, ele não vai mais passar a noite toda em pé, ele vai sentar, ele vai descansar, então a meia já cumpriu a sua função durante o dia, que é aquele período que ela vai passar muito tempo em pé, parada, que ela vai ficar muito tempo sentada, sem circular. A meia ela vai servir neste momento. Tirando em casa, a sintomatologia não vai ser tão importante após a sua retirada, não. Pode ser colocado em qualquer horário do dia? Mito ou verdade? Tem um horário específico? Assim que acorda é o mais recomendável? Ou a pessoa pode ficar à vontade? O ideal é que a gente tenha sempre a oportunidade de usar a meia já desde de manhã, tá? À noite existe uma reversão muito grande da influência da gravidade. A gente tem que imaginar, como a gente já disse em outras oportunidades, inclusive o Carlos Eduardo falou muito bem, que o fato de você ficar em pé por muito tempo, existe uma influência muito negativa da gravidade. A gravidade fica empurrando o sangue para uma condição para baixo, tá? E ele tem que subir em direção ao coração. Então, quando você deita, que você fica numa posição horizontal, essa influência negativa da gravidade, ela deixa de existir de uma forma mais importante. À medida que você acorda, tá, e já coloca a meia, então você já está ajudando para que o paciente se mantenha rígido ou se mantenha com menos queixa por um período maior. Durante o dia, ele não usou de manhã cedo, foi querer usar já no começo da tarde, a perna já sofreu toda a influência negativa da manhã em relação à gravidade. Então, o período que ele vai ter que passar com as pernas elevadas antes de calçar a meia, necessariamente vai ser maior. E talvez ele calce a meia ainda com alguns sintomas, com a perna um pouco inchada. E isso pode trazer o desconforto dele tá usando uma meia numa numeração X, quando a perna dele já não é mais X, é X mais alguma coisa. Então, o conforto que ele teria usando a meia de manhã, talvez ele já não tenha tanto usando a meia a partir do período da tarde. Então, o ideal é que ele acorde, resolva as coisas, toma banho, enfim, o que quer que seja a rotina e já calce a meia logo antes de sair. Vocês, profissionais médicos, recomendam muito o uso da meia de compressão? No início ele tem muita dificuldade, é difícil também essa adaptação? Como é que é essa questão na prática ali dos consultórios? É uma recomendação frequente? E se existe ainda um pouco de resistência à adaptação ao uso da meia? Existe, talvez, pela nossa região, por ser muito quente. Então, muitos pacientes reclamam, mas a maioria dos pacientes reclamam sem nunca ter utilizado uma meia, só porque uma pessoa falou que é muito quente. Mas hoje os tecidos das meias, eles modificaram muito. Hoje tem meia de microfibra, tem meia com a porcentagem variada de algodão com elastano,
E você pode se adequar. Uma coisa que eu costumo falar muito para o meu paciente é: você já utilizou a meia elástica? Ele disse: não. Como é que você sabe que vai esquentar sua perna? Não, porque fulano me disse. Eu disse: faça o seguinte, compre e utilize em uma perna só. E vá fazer seu trabalho apenas com a meia em uma perna. Se você perceber que aquela perna esquentou muito, então tudo bem, eu assumo que a meia ela queima muito. Mas você vai perceber que não existe quase diferença nenhuma entre uma perna e outra. E aí o paciente se convence que os benefícios da meia são muito melhores. Principalmente aqueles pacientes que estão naquele regime de passar muito tempo em pé parado. Os comerciantes, os cabeleireiros, os professores, esses aí se beneficiam muito com a utilização da meia elástica. Até nós mesmos, como vamos fazer cirurgias de longo período, eu acredito que Orlando também use. Eu tenho meia elástica, ele provavelmente deve ter também. Quando a gente vai passar muito tempo numa cirurgia, 5 horas, 6 horas, eu boto minha meia elástica. O final do dia com uma meia elástica é totalmente diferente do que o final do dia sem meia elástica. E é bom a gente reforçar mais uma vez que até a meia elástica ela tem que ser orientada pelo profissional especializado. Não adianta você que está em casa ouviu agora, né, essas orientações, ouviu os benefícios da meia elástica, meia de compressão. Não vá sair em qualquer farmácia procurando essa meia de compressão. É preciso ter essa orientação do especialista. Inclusive já existe uma prerrogativa muito grande das lojas que se dispõem a vender esse tipo de artifício, que elas só vendem com receita médica. Então já existe uma rotina dentro da cidade de que isso tem que passar por um profissional adequado para que ele faça a receita, ele oriente o paciente a comprar. Mesmo porque, apesar de ser um artifício externo, uma roupa, digamos assim, tá? Ela tem suas contraindicações também, não é todo mundo que pode usar meia. Tá? Então, o paciente, antes de partir para o uso de meia, ele tem que ser avaliado previamente para ver se ele se encaixa naquele perfil de paciente que vai obter melhora. Muitas vezes a gente pode até ter pacientes que pioram da qualidade circulatória, não só por terem doença venosa, mas porque são pacientes que têm algum perfil de doença obstrutiva da parte arterial também. E muitos desses têm contraindicação absoluta para o uso de meia de compressão. Então ele precisa ser bem avaliado antes de ser prescrito. Funciona como um remédio no final, né? Apesar de não ser ingerido, mas ele funciona como um remédio no final. Alguma observação a mais ou algum mito que é comumente, né, disseminado ali nos consultórios, que vocês que vem à memória agora em relação à meia de compressão, ou a gente pode seguir para outro ponto aí de falar de varizes? Tem algum episódio, algo interessante que a gente poderia destacar em relação ainda à meia de compressão que vem à memória de vocês? Eu acho que o maior mito em relação à meia elástica é realmente em relação ao calor. A maioria dos pacientes se reclamam muito do calor e realmente quando a gente mostra para eles que existem vários tipos de tecido, principalmente que existem várias marcas e que eles podem escolher, eles observam que o benefício é muito maior. Tem paciente hoje que não consegue trabalhar e conviver sem a utilização da meia elástica. Da mesma forma, já chegaram pacientes, como isso que o Orlando falou, para a gente com sintomas que pioraram com a utilização da meia elástica, e quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, é um paciente que tem, além do problema venoso, ele também tem problema arterial, que é uma das contraindicações para a utilização da meia elástica. Então, se fosse para falar uma curiosidade, teve paciente que eu atendia, digo, suspenda a meia elástica, porque você não tem indicação a ela. E quando ele suspendeu, ele melhorou muito dos sintomas, porque estava utilizando a meia elástica, porque era um paciente que estava arterial. Então, é como o Orlando falou, apesar de ser um vestuário, a utilização de uma meia elástica é importante porque o paciente tem que ser atendido como um todo. Não é uma fórmula, uma receita de bolo. Você não pode pegar uma meia elástica e espalhar para todo mundo, um tipo. Existem graduações diferentes, existem tamanhos diferentes onde vai terminar e isso tem que se adequar a determinados tipos de paciente. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. No próximo bloco vamos trazer muitas dicas e orientações a respeito das varizes. Então fica aí ligadinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E olha só, hoje no programa estamos falando sobre as varizes. E nesse bloco do programa vamos conhecer um pouco mais dos tratamentos. Isso mesmo, vamos conferir aqui algumas imagens com informações. Os nossos convidados vão nos explicar que tipo de tratamento e para qual paciente esse tratamento é indicado. O primeiro tratamento que aparece aqui, a radiofrequência. Como é que funciona esse tratamento no dia a dia de vocês, profissionais médicos, e quais os pacientes podem fazer esse tipo de tratamento? Bom, o tratamento ele é feito através da passagem por dentro dos vasos. Normalmente são vasos bem calibrosos, né? A gente tende a direcionar isso para tratamento de veias, tipo a veia safena com doença, com alterações. E a fibra da radiofrequência ela é passada por dentro do vaso, tá? E ela causa uma alteração da temperatura da veia, fazendo com que ela pare de funcionar, vamos dizer dessa forma, tá? Ela vai repercutir com a formação de uma trombose dessa veia e ela vai deixar de funcionar, tá? Então, é um procedimento que é um procedimento cirúrgico, tá? É um procedimento que é realizado em bloco cirúrgico, tá? Sob anestesia, normalmente uma sedação, complementa-se com anestesia local ou até um bloqueio, dependendo da intensidade e da extensão do que o profissional que se programou para fazer esse procedimento com que ele se destine. Normalmente se faz em ambiente hospitalar. Ok, vamos agora ao próximo procedimento de tratamento ali. Olha só, esse aqui é a escleroterapia com glicose. O que é que a gente poderia falar desse tipo de tratamento? A glicose é um das várias substâncias que a gente tem para fazer a escleroterapia química. A gente injeta diversas substâncias, a glicose é uma dessas, dentro das veias. Não são todos os tipos de veia, são veias de fino calibre e provocar o fechamento desses vasos. Junto com glicose existem vários outros tipos de substâncias. Essas substâncias existem no mercado há vários anos e a ingestão dela provoca uma inflamação na parede interna do vaso. Esse vaso fecha, o sangue não passa mais por ali e a observação externa é que não existe mais aquele vasinho. O efeito estético objetivamente é esse. Ok, vamos conferir agora mais outro procedimento, escleroterapia com espuma. Esse é o mais conhecido. É também o mais utilizado por vocês médicos? Não é o mais utilizado, mas ele está sendo muito bem aceito porque ele abrange uma atuação bem maior. Ele pode ser utilizado para veias de pequeno, de médio e até veias de grande calibre, tá? Da mesma forma como o Carlos Eduardo falou a respeito da glicose, também é uma substância que a gente injeta dentro da veia. Ele é uma preparação que é feita na hora, tá? A substância ela vem num formato, é uma forma líquida, e a gente vai adicionar, vai misturá-la com ar para que ela fique em forma de espuma. Faz como se fosse um mousse realmente. E é isso que é injetado dentro da veia, tá? É uma das muitas substâncias que existem para ser injetadas dentro da veia. Além da glicose, o polidocanol, que é a substância que se usa para fazer a glicose, e outras muitas substâncias são disponíveis. Ok, vamos ao próximo procedimento. Vamos saber agora com laser, né? Escleroterapia com laser. Como é que funciona esse tipo de tratamento? Pronto, tem duas formas de fazer o tratamento com laser. Tem a forma por dentro do vaso, que a gente chama de endolaser, e tem a forma por fora, que é aquelas aplicações de laser. Todas elas devidamente para cada tipo de veia. Então, aqueles vasinhos pequenininhos, roxinhos, vermelhinhos, até um pouquinho maiores, a gente utiliza aquele laser transdérmico, que dá aqueles pulsozinhos. Geralmente, se vocês já viram aquelas fotos na internet, são aqueles pacientes que estão com aquela máscarazinha no olho, fechadinho, o médico está usando uma proteção no olho e ele fica dando uns disparozinhos na veia. E existe o laser endovascular, que é feito também junto com a radiofrequência, é mais ou menos da mesma forma. Você precisa estar num ambiente cirúrgico, precisa estar com o paciente sedado, anestesia local, se introduz uma fibra de laser por dentro desse vaso, que geralmente é um vaso de mais ou menos retilíneo, geralmente é a safena que a gente utiliza para eles, e lá na ponta existe um laser que chega a grandes temperaturas e quando ele é ligado, esse vaso fulgura por dentro, ele fecha e começa a virar um barbantezinho fininho. Então ele vai puxando esse laser e vai fechando o vaso, vai puxando, puxando e durante todo o trajeto tira.
Por que é bom o laser? Porque esse vaso ele está ruim, incompetente, varicoso. Ele precisa ser retirado ou precisa ser tratado em loco. A retirada dele é com cirurgia, ou seja, você precisa fazer um corte grande, precisa puxar ele, faz hematoma, faz manchas, é um procedimento cirúrgico. Hoje você pode colocar isso por dentro dele com uma punção apenas, não precisa de cortes grandes, então a vantagem estética é muito importante e você vai fulgurando esse vaso por dentro e esse vaso lá dentro fica fechado, ou seja, ele não é retirado, ele é simplesmente fechado, ele é obstruído por dentro, lá dentro da perna. Um procedimento como este demora mais ou menos, em média, quanto tempo? O procedimento cirúrgico com certeza é mais longo. A gente leva em torno de 2 horas para fazer um tratamento de uma perna com uma safena, 2 a 3 horas. Um procedimento desse aí, se for só para fazer a safena, em torno de 30 a 40 minutos você consegue fazer o procedimento tranquilamente. E a paciente, obviamente, tem uma recuperação muito mais rápida. Apesar de que os trabalhos científicos mostram que entre a cirurgia e as terapias endovasculares não existe diferença nenhuma com relação ao tratamento em si. Por exemplo, o objetivo final é tratar varizes, não existe diferença nenhuma. Agora, existem nuances. O paciente cirúrgico ele passa mais tempo internado, ele tem mais dor, ele tem mais manchas do que a terapia com laser. Mas o objetivo final, que é o tratamento, ele não existe diferença entre cirurgia e laser ou radiofrequência. Ok, vamos conhecer aqui mais outro procedimento. Agora a gente falou do laser. Agora essa questão dos cremes, loções e pomadas. Isso aqui funciona mesmo no tratamento? Como é que a gente pode explicar para quem está em casa que tem essa dúvida, né? A oferta também é muito grande de cremes, de loções, pomadas. O que é que vocês poderiam falar para a gente em relação a esse ponto? A imposição da mídia é muito grande, né? A imposição de propaganda, de marketing existe com uma intensidade muito grande na cabeça dos pacientes, principalmente daqueles que ouvem não só a imprensa falada, né? A televisão, a rádio também trazem muito essas imagens. Creme nenhum trata varizes, nenhum tipo de creme ele destrói varizes. Isso é um fato que precisa ficar muito bem marcado na cabeça de cada um de vocês. Tá? Os cremes eles são úteis talvez para aliviar algum sintoma, para melhorar alguma mancha, para poder trazer um perfil estético melhor, para você poder fazer até maquiagem, existe para poder recobrir as varizes e fazer com que elas não apareçam. Mas não existe nenhum tipo de terapia que não seja através da aplicação, que é a escleroterapia, ou através da cirurgia, que trate as varizes. As varizes elas só são tratadas através de um procedimento invasivo, seja com aplicação, através de medicação, seja através de cirurgia. Então, creme nenhum vai tratar de varizes da forma adequada, exceto através dos sintomas ou através de uma maquiagem, né, para poder evitar que elas apareçam, mas elas continuarão lá. Próximo exemplo, ó, cirurgia com endolaser. Vamos seguir aqui com o próximo exemplo para quem está em casa entender. A gente já falou um pouquinho sobre esse procedimento. Vamos aqui conferir o próximo também com endolaser. Aqui não tá, a gente não tem muita noção, mas quem está em casa dá para verificar bastante aqui, ó, o tamanho, né? Eu vou pedir para que vocês olhem ali para o telão para ver e analisar mais ou menos o tamanho aqui dessa varize. É um calibre bem expressivo, significativo, né? Bem significativo para quem está em casa. Desse tipo de calibre aqui, só o endolaser que funciona? Qualquer uma das alternativas que a gente puder lançar a mão, vai ser útil. Varia muito com o objetivo ao qual a gente quer alcançar. A perna do paciente em questão aí parece ser de homem, não sei, mas a localização realmente é muito ruim do ponto de vista de terapêutica, porque parece ser na parte anterior da perna, na frente da tíbia, dos ossos da perna. Então essa localização para a cirurgia convencional, ela é ruim porque passam muitos nervos próximos dessa localização. Então o fato de você fazer uma incisão, dissecar uma varize, dissecar a veia e pescá-la, vamos dizer assim, com essas agulhas, que é esse instrumental cirúrgico, que parecem agulhas de crochê, realmente a incidência de complicações nervosas nessa localização e gerar dormência no pé, dormência em outros pontos é muito alta. Então, nesses casos, talvez a melhor indicação seja realmente através de escleroterapia, seja com espuma, que seria, eu acho que é a melhor indicação, seja através de outros procedimentos, mas sempre através de escleroterapia. Eu acho que é a melhor indicação. As varizes nos homens, elas costumam aparecer no calibre maior ou também aparecem vasinhos?
Na verdade, os homens eles têm os mesmos tipos de vasos. Eles têm aqueles vasinhos pequenininhos, igual a das mulheres. Quando eles chegam para a gente, talvez por uma questão cultural, eles já chegam com aqueles vasos maiores. Mas aqueles vasos não nasceram maiores. Eles eram pequenos, só que por uma questão cultural, o homem não vai a um cirurgião, a um angiologista, com vasos pequenos. Ele só vai quando aquele vaso está realmente num calibre importante para fazer aquele tratamento. E outra, normalmente a perna do homem é cabeluda, tem muito cabelo, então ele recobre esteticamente aquilo. Então você não vê os vasinhos pequenos, você não vê aqueles outros que já têm indicação. A mulher não. A mulher, quando aparece o pequeno vasinho, ela já vai diretamente ao médico procurar. Então, não existe muita diferença. O que a gente percebe na prática é que quando a gente vai fazer um tratamento de um homem, geralmente a gente vai tratar varizes importantes. Porque quando ele chega para você, ele já chega com varizes. E a mulher não, ela já chega num estágio mais inicial. E a gente pode então realizar alguns tratamentos mais estéticos, elas chegam no começo. Mas se deixar aquelas mesmas varizes nas mulheres crescerem, vão terminar igual aquelas que os homens se apresentam. Nossa produção recebeu aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que a gente vai repassar a partir de agora para os nossos convidados. A primeira pergunta é da Jandira Souza, ela que é de Gamileira. A dúvida dela é a seguinte: sou vendedora em uma loja e fico quase o dia inteiro de pé. Quais as orientações para diminuir as dores nas pernas e para evitar o surgimento de varizes? O que a gente poderia responder para essa telespectadora? A primeira orientação sempre é ter um condicionamento físico adequado. Tá? Você tem que providenciar ou tem que tentar se organizar ao máximo para que você mantenha uma atividade física de forma regular. Se vai ser de manhã antes do horário do trabalho ou à noite quando chegar, infelizmente cabe a cada um tentar se organizar. A meia de compressão também é muito importante. Tá? O uso da meia de compressão vai lhe dar um suporte necessário para que você tenha uma satisfação melhor ao final do dia. E por último seria a alternativa de ser avaliada por um profissional para ver se existe alguma indicação de tratamento com remédio ou se você já tem indicação para algum tipo de intervenção invasiva, seja cirurgia ou seja aplicação. Um calçado influencia também? Um bom calçado, ela precisa se preocupar, já que ela passa tanto tempo em pé? Tem que ser um calçado, no mínimo, confortável. Eu diria que o calçado influencia porque o retorno venoso, ele tem ele é influenciado principalmente pelo caminhar, pelo andar. Então, o pé é uma esponja. Você já percebeu que quando a gente pega uma esponja seca e joga água nela, ela vai absorvendo, e quando a gente empurra ela assim, aquele líquido todo sai, a água sai? A mesma coisa é o pé. Ela tem o poder de absorver aquele líquido. Quando você pisa no chão, aquele sangue todinho sobe para a perna. Então, é importante que você tenha um calçado adequado para fazer uma deambulação adequada, para você fazer um retorno venoso adequado. Pois bem, temos outra participação, outra pergunta que chegou através da nossa produção. A Maria Edith de Prazeres, a dúvida dela é a seguinte: o uso de cremes ajuda a prevenir as varizes? Mais uma vez, os cremes e as loções entram no cenário, né, das varizes. Vocês escutam muito isso também no consultório. Ajuda mesmo a prevenir? Não tem nenhum tipo de intervenção com as varizes. Eles não ajudam a prevenir. Alguns deles podem até ajudar a aliviar alguma manifestação, algum sintoma, mas é uma coisa local e não tem nenhum tipo de relação com o tratamento. Pode até prejudicar a situação se você ficar passando creme, essas loções e postergando o tratamento. Né? O tratamento. Exatamente. Pode ter... A gente utiliza muito esses cremes pós-procedimento. Ou então alguns pacientes que já têm aquela perna um pouquinho escurinha, a gente utiliza alguns cremes para diminuir aquelas manchas, entendeu? Mas não tem nenhuma relação com a presença das varizes, eles não tratam varizes. A gente usa como tratamento no nosso pós-operatório, no nosso pós-aplicação, pós-cirúrgico, e em alguns pacientes que têm algumas manchas a gente utiliza. Isso tem que ter muito cuidado na sua indicação, no seu tratamento direitinho. Só creme não adianta. Exposição solar, retenção, varizes, tudo isso tem que ser avaliado. Na prática de vocês no dia a dia, a tecnologia tem ajudado bastante a vocês nessa área, vocês angiologistas? Como é que vocês avaliam o uso da tecnologia? O paciente já chega muitas vezes para a gente com a proposta terapêutica pronta. Tá? Ele já viu, entrou no site, foi ao Google, enfim, ele já tem uma proposta terapêutica, ele já chega com uma perspectiva de que vai fazer aquele tipo de intervenção.
Tá? Isso, de certa forma, ajuda, porque a gente pode aceitar aquilo como correto, a gente pode contraindicar aquilo por achar que não está correto, ou a gente pode somar informações àquilo que ele já sabe que tem. Então, facilita muito porque o trâmite, como eu falei no começo, ele precisa de uma explicação com relação não só ao benefício, mas principalmente com relação às possibilidades de complicações. O paciente tem o direito e o médico tem o dever de explicar tudo com relação a todas as possibilidades. Então, quando ele já chega para a gente com a atividade ou com a perspectiva pronta, fica mais fácil, porque a gente já tem a possibilidade de explicar os efeitos colaterais daquilo que ele quer fazer, com um pouquinho mais de conforto para que a gente use no dia a dia. Em relação a equipamentos? Eu acho que hoje a grande evolução veio em cima realmente do ultrassom. Em relação a varizes especificamente. Obviamente que o laser e a radiofrequência vieram com muita força também, mas se eu fosse dizer o que é importante foi o ultrassom. Orlando faz ultrassom muito bem, então tem uma visão muito importante do vaso dentro do que a gente não está vendo. Por exemplo, quando a paciente chega para a gente com varizes, a gente faz um exame físico completo e a gente tem uma ideia de como é que está aquela situação por dentro. Porque por dentro existem vários vasos importantes também que influenciam na presença ou não das varizes. E o ultrassom é que vai trazer isso. Então, a ultrassonografia bem feita, bem utilizada, ela vai nos dar muita informação sobre isso. Para ver essa situação dos vasos que a gente não consegue avaliar através do exame físico e com o ultrassom ter essa ideia. Hoje a gente consegue fazer um ultrassom com um aparelhinho pequeno dentro do nosso consultório, a gente já passa um ultrassom e hoje já tem ultrassom até ligado ao celular, você pode conectar e fazer um ultrassom. Obviamente que guardadas as devidas proporções, não são ultrassons tão importantes, mas a ultrassonografia hoje eu acho que trouxe um olhar muito especial sobre tudo, sobre todas as coisas que acontecem dentro do vaso. Isso influencia muito tanto no diagnóstico como no tratamento. Existem alguns casos irreversíveis? Que casos são esses? Extremos? A gente poderia assim classificar, onde há pouca esperança ali de melhora naquela situação? Eu acho que a irreversibilidade vai muito da característica do paciente, tá? A capacidade que o paciente tem de aderir àquilo que está sendo proposto, tá? Então, varizes, toda ela pode ser tratada. Eu acho que eu não me lembro de uma varize que a gente não tenha uma oportunidade e uma opção terapêutica. Todas elas têm a opção terapêutica, mas daí a partir para o tratamento. E esse tratamento ser eficaz, a gente tem uma dependência muito grande da adesão do paciente e daquilo que ele vai fazer. Tá? É tanto que a gente sempre relata que o paciente tem uma doença crônica, uma doença que não vai ficar curada, e que ele, começando o tratamento agora, não o priva de precisar de um novo tratamento daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 5, entendeu? Então, eu acho que a irreversibilidade está muito atrelada ao que o paciente vai se dispor a fazer. Ok, temos outra participação agora da Antônia Mendes, do Cordeiro. A dúvida dela é a seguinte: tenho artrite e artrose e algumas varizes nas pernas. Dormir com os pés para cima ajuda a amenizar as dores? Será que ajuda? São casos muito importantes como esse que exigem a avaliação desses pacientes por um profissional habilitado em angiologia e cirurgia vascular. Porque se eu fosse dizer para você quais são as causas de dores em membros inferiores, já existem relatadas mais de 450 tipos de patologias que podem dar dor em membros inferiores. Porque na perna você não tem só veia, você tem nervo, tem músculo, tem tendão, tem osso, e tudo isso pode dar problema e pode dar dor. Então você tem que tratar o paciente como um todo. O paciente não é uma veia, o paciente é um paciente, é um todo. Então, se ele chega para você com artrose e varizes, e você vai dizer para ele que eu vou tratar as suas varizes, você está fazendo um tratamento incompleto, porque ela vai continuar com a artrose e vai continuar com a dor, entendeu? Então, para cada paciente tem que ter um tratamento adequado, uma indicação adequada. O fato dela dormir com os membros inferiores elevados pode até melhorar o retorno venoso, e que melhoraria, mas deitado já melhora o retorno venoso, porque não tem influência de gravidade quando o paciente está deitado, tá entendendo? E pode até piorar o quadro de artrose dela, do joelho e das outras articulações, entendeu? Então, nem todos os pacientes beneficiam com os membros inferiores elevados. Tem que ser uma avaliação por um profissional adequado. Como eu falei, o paciente não é uma veia,
ele é um paciente, ele tem articulação, tem tendão, tem músculo, tudo isso dá problema, tudo isso dá dor. E é importante que ele chegue para a paciente e diga, olha, eu posso tratar suas veias, posso deixar você sem varizes tudinho, mas a sua sintomatologia não vai passar, porque o problema que você está me trazendo não é por causa dessas veias, é por causa dessa tendinite, ou é por causa dessa fasciite, ou é por causa dessa artrose. Ok, dúvida esclarecida. E a gente está agora na reta final do programa e o espaço agora vai ser aberto para as considerações finais. Desde já, queremos agradecer a participação aqui dos nossos convidados no nosso bate-papo de hoje, com muitas dicas e orientações. E muito obrigado mais uma vez, Dr. Orlando Enedino, cirurgião vascular e angiologista. Esse espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais. Fique à vontade. É sempre um prazer estar aqui e trazer essas informações para um público que tem uma incidência tão grande de alterações, né? Então a gente sabe que a doença varicosa ela é muito frequente. Então a participação da gente aqui para trazer essas informações é sempre muito gratificante, porque a gente vê que as pessoas elas seguem à risca em algumas oportunidades essas orientações. E a gente da cirurgia vascular fica sempre à disposição para, seja no público, seja no privado, poder continuar, poder dar seguimento com essas orientações e a gente ter um resultado final mais interessante, que é para o benefício do próprio paciente. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Orlando. Queria agradecer também ao doutor Carlos Eduardo Cunha, cirurgião vascular e angiologista. Também muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Foi um prazer estar aqui novamente. Eu acho que o recado final mais importante foi esse que a gente falou várias vezes aqui no programa. A gente tem que tratar a doença no paciente, a gente tem que tratar o paciente. Ele tem uma patologia, mas a gente tem que tratar o paciente. Ele não é apenas uma variz. Nós, como cirurgiões e angiologistas, tratamos não apenas veias, tratamos artérias, tratamos linfáticos. Hoje tem zika, hoje tem isquemia, hoje tem uma gama enorme de problemas, e o cirurgião vascular, como a gente bem falou aqui várias vezes, é o profissional adequado para a avaliação desses vasos, seja com sintomas, seja estéticos, seja pelo que for. Pode ser até que não seja um problema do cirurgião, mas ele também vai ser ético em lhe indicar para o profissional adequado. Então fica o recado, tem problema, vá para um angiologista ou um cirurgião vascular e faça a sua avaliação inicial, tanto no privado, obviamente, como no público. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Queria agradecer a você que está em casa. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!